estão com o coração aberto para receber a palavra do Senhor? Diga amém. Então eu quero convidar você nesse momento a abrir comigo a sua Bíblia na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 16 ao verso de número 18, amém? Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 16. A todos os nossos irmãos e irmãs que também nos acompanham através do culto online, se acomode nesse momento aí na sua casa, em um local que você possa também receber a palavra do Senhor, que você nesta noite esteja com o seu coração aberto para você ser ministrado pela palavra do Senhor, ser ministrado por uma palavra de vida ao seu coração. Então, aos nossos irmãos que acompanham também o culto na sua casa, seja você nesta noite um adorador, mesmo aí no seu ambiente familiar, coloca diante de Deus agora a sua vida e receba a palavra de Deus no seu coração. Segunda epístola do apóstolo Paulo, capítulo de número 4, versos de 16 a 18, com atenção, vamos ler a palavra do Senhor que nos diz assim: glória a Deus. Por isso não desfaleçamos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia, pois a nossa, aleluia, leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Portanto, nós não atentamos nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, pois as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Amém? Vamos ler novamente esse texto com muita atenção para você fixar no seu coração, na sua mente esta palavra. Por isso nós, irmãos, não desfaleçamos, ainda que o nosso homem interior se corrompa. O interior contudo se renova de dia em dia, pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação ou compreensão. Portanto, nós não atentamos nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, pois as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Você pode dizer glória a Deus? Eu gostaria que você fechasse os seus olhos, todos os irmãos que estão aqui na igreja, você que está em casa, vamos orar nesse momento. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nessa noite nós estamos diante da tua presença, e nós te pedimos, Deus, que a tua palavra, que ora, Senhor, está sendo ministrada, venha ao coração de cada um de nós nesta noite, e esta palavra produza em cada coração o resultado para o qual Deus envia esta palavra. Espírito Santo, eu quero colocar a minha vida agora diante do Senhor, que no abrir da minha boca, Pai, a tua palavra me seja dada com confiança, com autoridade, com ousadia e com veemência. Pai, nesta noite, aonde houver, Senhor, um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente, alguém, Senhor, que não se concentrou ao longo da ministração do louvor que foi entoado pela tua serva que me antecedeu, que o Espírito Santo neste momento venha ao coração de cada um dos teus servos neste momento, trazendo cativa cada mente, cada coração, tudo, meu Senhor, que não louva o teu nome, não glorifica o teu nome, seja, pois, agora removido, retirado, e que a tua palavra venha ao coração de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, e a tua palavra revele a boa, a perfeita, a agradável vontade de Deus. Que a tua palavra venha, mexa com as estruturas emocionais, psicológicas, com as estruturas de cada um dos meus irmãos, e ela traga o despertar do Espírito Santo de maneira profunda ao coração de todos os quanto aqui estão congregados, e aqueles que em casa, Senhor, também estão congregados para receber a tua palavra, e ela vá e produza em nós o resultado para o qual Deus a envia. E todos digam amém, amém. Todos digam graças a Deus. Meus irmãos, nós falamos a semana passada a respeito do avivamento genuíno que nós precisamos, e nós falamos
aos irmãos a respeito do grande avivamento que aconteceu no país de Gales no ano de 1904, e Deus usou como instrumento para aquele avivamento o nosso irmão Everett Robert, que foi o instrumento de Deus, e aquele avivamento tinha como finalidade da parte de Deus trazer o povo para um despertamento, para uma vida de consagração, para uma vida, meus irmãos, de santificação. Nós falamos dos 5 pontos daquele avivamento, aonde o nosso irmão, que foi usado por Deus como instrumento, colocou ali como prioridade um propósito de oração, e os irmãos oravam, pedindo a Deus que fossem cheios do Espírito Santo em nome de Jesus. Veio também uma direção de Deus para que todo pecado não confessado, todo pecado oculto que estava oculto no interior daqueles irmãos fossem confessados publicamente, todo ponto oculto que não estava claro na vida daqueles amados, eles foram desafiados pelo Espírito Santo para abandonar tudo que não estava na luz de Deus. E também aqueles irmãos começaram a professar publicamente que eram de Cristo. As pessoas tomaram coragem, os crentes começaram a afirmar que Jesus era o Senhor das suas vidas publicamente nas escolas, nas universidades, e o Senhor trouxe esse despertamento e houve um grande reavivamento. Na década de 60, aqui no Brasil, que é o objeto hoje da nossa reflexão, renovação espiritual diária, Deus trouxe um renovo espiritual. Nós não podemos afirmar que foi um avivamento, de maneira como aconteceu no país de Gales, mas houve uma grande renovação de Deus, que alcançou as igrejas brasileiras, principalmente aquelas igrejas e aqueles irmãos que não estavam vivendo uma vida cristã fervorosa, aqueles amados e queridos irmãos que não estavam mais com a alegria no seu espírito de viver uma vida cristã dinâmica, uma vida de oração. E quando na década de 70, na década de 60, houve uma grande renovação espiritual que alcançou o Brasil de norte a sul, de leste a oeste, Deus levantou vários irmãos, dentre estes o pastor Enéas Tonini, um pastor batista, fundador das convenções batistas, um homem muito usado por Deus, que recebeu o poder do Espírito Santo sobre a sua vida, e ele foi usado por Deus para levar esta chama de renovo espiritual a vários irmãos, a várias igrejas, em várias cidades, em vários estados. Esse irmão e outros pastores, eu estou usando ele porque ele é um dos principais, mas vários pastores, dentre eles, esse pastor, ele foi usado por Deus para levar a chama do renovo, levando uma intensidade maior aos irmãos para uma vida de comunhão com Deus, para uma vida de oração, para uma vida de quebrantamento. Pastor Enéas Tonini foi um instrumento muito usado por Deus, carregando esta palavra de renovo, esta palavra de renovação espiritual. Se você estudar um pouquinho a respeito dessa renovação que aconteceu a partir da década de 60, e ela se prolongou ali na década de 70, o pastor fundador da nossa convenção, o pastor Valdomiro Luiz de Souza, que é o pastor fundador da nossa convenção, foi alcançado por este avivamento ali na cidade de Salvador, pastoreando a Igreja Batista dos Mares. Ele pastoreava aquela igreja, e quando a renovação chegou sobre ele, a igreja que ele pastoreava não aceitou essa renovação, convidou-o para sair, e ele veio para o bairro Uruguai, iniciou a Igreja Batista Nova Esperança, que rapidamente cresceu e que se expandiu e que gerou outras igrejas, e então sentiu-se a necessidade de levantar uma convenção que pudesse dar um suporte a todas essas novas igrejas que estavam sendo implantadas em várias cidades. E aí surgiu a nossa convenção, a Convenção Batista Missionária do Brasil. Eu quero falar com você da importância da renovação espiritual. Eu trouxe um pouco dessa abordagem histórica que você pode estudar e trazer para você nessa noite por que a importância de uma renovação espiritual. Primeiro, irmãos, o texto que nós lemos apresenta para nós que a renovação do homem interior é uma renovação diária. O exterior, falando do físico, se corrompe. Essa corrupção fala do envelhecimento. Todos nós temos o processo de nascer, crescer, envelhecer e morrer. Cada um de nós estamos a cada dia envelhecendo. Tem irmãos que já estão aqui com uma idade mais avançada, como Lando, Marivaldo e outros, já tem
uma idade mais avançada, outros ainda estão chegando lá. Se coloca esses dois irmãos juntos aí, é muito janeiro junto, incluído. Então, o corpo físico, o exterior do qual Paulo está falando, é a nossa habitação, que é o nosso corpo físico. Ao passar dos anos, o corpo vai se debilitando, vai se fragilizando, vai se envelhecendo. Nós estamos suscetíveis à fraqueza do corpo. Mas ele fala que o interior, o homem espiritual, esse homem interior, ele se renova em Deus a cada dia. Todos nós aqui nos alimentamos diariamente, todos nós alimentamos o nosso corpo, cada um de acordo com a sua dieta. Uns comem 3 vezes ao dia, outros comem 4, outros comem 5, de acordo com aquilo que você propõe. Mas todos nós nos alimentamos todos os dias. E por que fazemos isso? Porque o nosso corpo necessita do alimento para que ele possa estar bem nutrido, bem alimentado, para que nós possamos estar revigorados no nosso ânimo físico. E isso também se aplica ao homem espiritual, ou seja, ao interior, quando nós buscamos verdadeiramente estarmos renovando diariamente a nossa comunhão com o Senhor e buscando algo mais profundo da parte de Deus. O renovo espiritual, irmãos, tem como finalidade despertar os crentes para uma comunhão mais intensa com Deus. É o primeiro ponto que eu gostaria que você, neste momento, atentasse, para despertar você para uma comunhão com mais intensidade com Deus. Quando houve essa renovação na década de 60, as igrejas foram despertadas. Os crentes, naquela oportunidade, começaram a ter a consciência maior de que Deus precisava ser uma prioridade na vida deles, e não simplesmente um detalhe ou alguém com uma figura na mente dos crentes como uma religiosidade. Não, eles começaram a entender que Deus nos chamava para uma busca, irmãos, uma busca com profundidade. Esses irmãos começaram a separar horas para se dedicarem à oração, à leitura bíblica. Esses irmãos começaram a entender que Deus nos chama para termos uma intimidade profunda com Ele. Não dá para nós testemunharmos de Jesus para este mundo se nós não temos uma comunhão, uma intimidade, uma profundidade com o Senhor. E quando este renovo começou de uma maneira gloriosa a alcançar as igrejas na década de 60, muitos e muitos irmãos começaram a serem levantados em propósito de oração, intercessores começaram a serem levantados, jovens se reuniam para orarem, para se colocarem diante de Deus, para orarem, pedindo ao Senhor que os revestisse de unção, para que eles pudessem pregar a palavra de Deus com autoridade nas suas escolas, nas suas faculdades. Havia ajuntamento de jovens buscando a presença de Deus. Eles estavam desejosos em passar mais tempo na presença do Senhor, porque a consciência de um crente, quando ele está experimentando uma renovação espiritual, é a consciência de alguém que está disposto a dedicar um tempo de qualidade para o Senhor, para buscar aqui dentro do interior, dentro desse homem interior, uma renovação, um crescimento, um fortalecimento. O renovo diário nos traz esta consciência, a consciência de dedicar um tempo de qualidade para Deus. Nós começamos, irmãos, a valorizar a comunhão diária com Deus. Nós começamos a priorizar horários que são definidos na nossa intimidade, na nossa particularidade, na nossa vida diária. Nós começamos a dedicar horário de qualidade para estar com o Senhor. Não dá para nós vivermos uma vida cristã no poder do Espírito Santo, passando 5 minutos diários com o Senhor, passando horas e horas a fio na frente de uma internet, consumindo tantas vezes conteúdos inadequados, sem edificação. Não dá para experimentar o poder do Espírito Santo quando nós, irmãos, passamos tempo na nossa vida diária com coisas que não edificam, que não estimulam a nossa fé, que não produz crescimento em nós. E o nosso tempo dedicado ao Senhor é um tempo insignificante. O que é que nós estamos indicando com isso?
Nós falamos que Deus é uma prioridade. Nós falamos que Deus é uma prioridade na nossa vida, mas o Senhor olha do céu e diz: meu filho, eu sou prioridade na tua vida, segundo aquilo que você tem dito. Mas você não consegue ficar um tempo de qualidade comigo. Seus horários dedicados a mim são relâmpagos, são horários rápidos, aonde você não consegue ficar na minha presença, aonde você não quer uma intimidade mais profunda comigo, aonde você não quer buscar os segredos que eu tenho para revelar para você. Irmãos, se você e eu entendermos o que nós estamos ministrando nessa série de estudos que começamos no domingo passado, você vai experimentar algo extraordinário de Deus na sua vida. Abra comigo rapidamente a sua Bíblia no livro de Salmos, versículo de número 14 do Salmo de número 25. Abra aí rapidamente. Salmo de número 25, louvado seja o nome do Senhor, versículo de número 14. Diz assim a palavra de Deus. Diz o que, irmãos? Salmo 25, 14. O segredo do Senhor é para os que os temem, e Ele lhes fará saber a sua aliança. O segredo do Senhor é para quem tem intimidade com Ele. Os segredos do Senhor é para quem tem temor do nome dEle. Os segredos do Senhor é para aqueles que valorizam o tempo de qualidade. Não é para aqueles que só vêm à igreja uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, ou aqueles que talvez venham 2 vezes por semana, mas só faz desse momento o momento da sua busca. Irmãos, esse momento aqui nós estamos congregados para cultuar. Esse momento aqui nós estamos congregados para celebrar. Esse momento aqui nós estamos congregados para juntos em um só objetivo, celebrarmos a Deus e sermos alimentados pela palavra, sermos fortalecidos pela palavra. A intimidade, ela é no seu dia a dia, no seu cotidiano, é no dia a dia de cada um de nós que nós cultivamos essa comunhão com Deus, onde nós experimentamos através de um coração disposto a buscar ao Senhor. Nós queremos entender os segredos de Deus. Os segredos do Senhor não é para todo mundo. O texto é muito claro: os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. Os segredos do Senhor Ele vai revelar para aqueles que estão reservando para Deus um horário de qualidade na sua vida, que estão buscando verdadeiramente uma intimidade com o Senhor. E foi isso que começou a acontecer. Os irmãos começaram a separar horários de qualidade, irmãos começaram a se levantar em oração, as igrejas começaram a experimentar um reavivamento espiritual, os cultos estavam cheios de vigor de Deus, o evangelismo estava dinamizado, os irmãos queriam falar de Jesus na escola, os irmãos queriam falar de Jesus na rua, as pessoas saíam do culto com o coração cheio de alegria, cheio de desejo de servir ao Senhor. Os irmãos tinham tempo para ler a Bíblia, os irmãos tinham tempo para orar, as pessoas liam a palavra de Deus com intensidade, a mocidade, os jovens, os adolescentes, homens, mulheres, os irmãos conheciam a palavra de Deus, eram pessoas fervorosas de espírito. Deus estava levantando pessoas crescendo espiritual, pessoas indo para os seminários se preparar para futuramente se tornarem pregadores, pastores, missionários, evangelistas, pessoas que queriam servir ao Senhor. A chama missionária começava a acender no coração dos jovens que queriam servir ao Senhor. A presença de Deus era notória, as pessoas queriam mais de Deus. O Espírito Santo trazia alegria e contentamento no coração dos crentes, mesmo passando por dificuldades financeiras, lutas, adversidade. A alegria estava estampada no sorriso daqueles amados e queridos irmãos, e grandes coisas Deus ia fazendo. Igrejas estavam sendo plantadas de forma rápida, porque o Espírito de Deus carregava no coração daqueles irmãos um anseio por falar por Jesus, da palavra de Deus. De repente um outro fenômeno acontece no meio de todo esse renovo espiritual. De repente alguns irmãos começavam a crescer espiritualmente, outros não. Presta atenção nisso aqui agora. Irmãos começavam a crescer espiritualmente, outros começavam, irmãos, a se levantarem, sendo tomados
por um despertamento, e de repente essas pessoas começavam a parar, do nada, davam uma pausa, um stop. De repente muitos irmãos começaram a ficarem paralisados espiritualmente, e então aquilo começou a gerar preocupação na vida de irmãos que estavam sendo os condutores daquele momento de renovo espiritual. E os irmãos começaram a orar, começaram a conversar com Deus, começaram a conversar, cada pastor começava a conversar com o outro. Alguns pastores estudiosos que gostam de estudar algumas situações dentro da igreja começaram a viajar de norte a sul, de leste a oeste do Brasil, visitando igreja, conversando com pastores, líderes de jovens, líderes de mulheres, começando a conversar com vários crentes o que está acontecendo, porque o renovo espiritual chegou em muitas pessoas. Muitos começaram a se levantar, daqui a pouco se abatia, de repente começaram a perceber: Satanás, preste atenção nisso aqui, irmãos, abre bem os seus ouvidos, você que está aqui e você que está em casa. O diabo começou a se opor àquela obra, o inimigo começou a se opor àquela obra. Sabe de que maneira? Sabe de que maneira o inimigo começou? Sabe de que maneira o inimigo começou a se opor àquela obra? Aquela obra que estava decolando na vida de muitas pessoas. Satanás não estava conseguindo impedir o avanço do renovo. Então, como foi semeada uma semente de fogo, uma semente de renovo, o inimigo veio e também começou a semear no meio dos crentes uma outra semente, chamada de contenda e discórdia entre os irmãos. Os irmãos começaram a ter problemas de relacionamento uns com os outros. O inimigo começou a semear confusão entre os irmãos, porque aqueles que eram renovados espiritualmente já não estavam mais aceitando aqueles que não haviam recebido o renovo. Aqueles que não eram renovados já começaram a questionar e murmurar e falar mal daquele outro. O inimigo começou a semear discórdia entre esses irmãos. Irmãos começaram a ter problema de relacionamento um com o outro. Irmãos começaram a guardar mágoa um do outro, e o inimigo começou a usar um irmão para ferir o outro. E começou um irmão dentro do contexto de todo esse mover do Espírito Santo. A Bíblia nos apresenta em Mateus capítulo 13, versículo de número 19: Satanás é o opositor da obra do reino. E então o semeador que saiu a semear a semente, ele semeia a semente, e o maligno veio e arrebatou essa semente do coração de muitas pessoas. Então um desses pastores começaram a perceber que Satanás estava se opondo àquela obra de renovação espiritual. Muitos irmãos começaram, a crescer espiritualmente, a serem levantados sendo o poder do Espírito Santo. De repente o inimigo começou a lançar discórdia entre esses irmãos, confusão entre esses irmãos. Começou a levar esses irmãos a estarem olhando uns para os outros com um olhar que não era o olhar de Deus, e eles começaram a ficar bloqueados. A tristeza chegou no coração de um, a amargura chegou no coração de outro, o aborrecimento entrou no coração daquele irmão. Aquele irmão que era um crente dinâmico se tornou um crente paralisado. Aquele outro crente que estava sendo levantado nas igrejas para servir ao Senhor perdeu a alegria de servir, e o inimigo começou a lançar no coração dos servos de Deus falta de perdão, falta de comunhão, e os irmãos começaram a terem problemas de relacionamento dentro das suas igrejas, dentro da comunidade da fé, de maneira que a estratégia do inimigo começou a prosperar. Muitos estavam crescendo espiritualmente, outros não estavam crescendo. Quando se verificava, havia mágoa dentro do coração daquele irmão pela liderança, havia mágoa no coração daquele irmão por um outro irmão, e o inimigo começou a semear falta de perdão, e o inimigo começou a bloquear a muitas pessoas. Abra comigo a sua Bíblia, meu irmão, no capítulo de número 3 de Colossenses, versículo de número 12 ao versículo de número 15, e leia com atenção esta palavra de Deus nessa noite. Epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 12. Vamos ler. Diz assim
a palavra do Senhor. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revesti-vos de compaixão, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai vós uns e perdoai vós uns, se alguém tiver queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também o que temos que fazer. E sobre tudo isso, revesti-vos de que, irmãos? Que é o vínculo de que? Versículo 15: e a paz de Deus, para a qual fosse chamado, em um só corpo domine os vossos, e sejais agradecidos. Irmãos, aqui nós temos uma palavra-chave. Aqui nós temos uma palavra-chave. O objetivo do inimigo é parar aquilo que o Espírito Santo quer realizar. E esses irmãos começaram a perceber que o inimigo estava trabalhando através das mágoas, da falta de perdão, através dos relacionamentos que estavam desgastados entre esses irmãos dentro dessas comunidades. E lendo esse texto nessa tarde, irmãos, esse texto é muito claro. O apóstolo Paulo vai dizer aos irmãos da igreja, aos Colossenses, dizendo: como eleitos de Deus, santos e amados, meus irmãos, se vista de compaixão, meu irmão, se vista de compaixão, se vista de benignidade, se vista de humildade, se vista de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai vós uns aos outros. A Bíblia nos diz para que nós possamos suportar uns aos outros e perdoar-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Meus irmãos, e o Espírito Santo começou a revelar que havia no coração dos irmãos queixas, havia no coração dos irmãos barreira, e eles não estavam conseguindo crescer espiritualmente, porque a mágoa é uma doença, irmãos, que deixa você raquítico espiritualmente, que lhe tira da liberdade do Espírito Santo, que lhe tira da comunhão com Deus, que lhe tira da luz da verdade do Evangelho. Ela vai impedindo você de ser pleno, de ser nas mãos do Senhor um instrumento que vai estar sendo utilizado em crescimento. E o Espírito Santo nos mostra por esta palavra, irmãos, que se eu tenho queixa contra alguém, que se eu tenha, que você tenha, que nós venhamos a ter, ou que você tenha queixa contra outro, perdoai, assim como o Senhor também perdoou a mim e perdoou a você. Louvado seja o nome do Senhor. E o Espírito Santo, quando nós estamos em comunhão com o Espírito Santo, o Espírito Santo vai nos restaurando. E o inimigo conseguiu tirar muitos irmãos desse foco de Deus, e as pessoas começaram a ficar abatidas, não cresceram espiritualmente, mas outros conseguiram abrir os seus olhos e enxergar essa estratégia do diabo, essa estratégia do inimigo que estava semeando essa semente de confusão, de discórdia, de desarmonia, tentando levar os irmãos a estarem queixosos uns contra os outros, a estarem vivendo uma vida cristã com dificuldade em seus relacionamentos dentro da comunidade cristã evangélica. E o Senhor trouxe um renovo do Espírito Santo. E se nessa noite, irmão, algo está atingindo o seu coração nessa proporção, limpe o seu coração diante de Deus nesta noite, para que você esteja cada dia, meu irmão, buscando uma vida em crescimento e não permitindo que o inimigo bloqueie você. E muitos irmãos foram bloqueados, muitos irmãos perderam a alegria, até mesmo de servirem ao Senhor, e o inimigo conseguiu impedir a muitos que crescessem. Irmãos, uma outra coisa que eu gostaria de abordar aqui nesta noite é que a renovação espiritual, ela desperta eu e você para algumas realidades que somente quando nós estamos vivendo um renovo espiritual nós conseguimos enxergar, nós conseguimos visualizar, nós conseguimos ver claramente. Irmãos, uma pessoa, quando ela está experimentando uma renovação espiritual, o amor dela começa a ser intenso, o amor dela começa a ser reavivado, o amor desta pessoa começa a ser trazido a um despertamento. Essa pessoa, ela começa a agir com uma atitude voltada ao princípio de agradar a Deus e de abençoar as pessoas.
A falta de um renovo espiritual na vida do crente o envelhece. Tem muitas pessoas que se tornaram dentro da igreja religioso, já estão na igreja há 40 anos atrás. Olha, eu estou aqui na igreja desde a fundação da igreja, eu tenho 40 anos de crente. Isso parece ser uma expressão de orgulho e até mesmo de prestígio para algumas pessoas, mas isso diante de Deus não tem valor quando nós não vivemos dentro dos princípios da palavra de Deus. Há muitas pessoas que dentro da igreja, ao longo da sua história cristã, foi envelhecendo, irmãos, na sua vida espiritual, não houve renovo. Tanto é que essas pessoas não envelheceram só no físico, não envelheceram simplesmente no corpo físico, mas espiritualmente. Espiritualmente essas pessoas se tornaram envelhecidas, se tornaram indispostas, passaram a viver uma vida cristã mecânica, sem crescimento, sem aprofundamento, sem a expressão maior da fé cristã, que é o amor. E essa renovação, ela renova o nosso amor para com Deus, para com a obra do Senhor. Nós nos tornamos intensos na nossa vida, conduzida através do amor que nos motiva a servirmos a Deus com o coração inteiro, com o coração genuíno, a servir os nossos irmãos, sabendo que Deus nos usa segundo seus propósitos, de acordo com a sua vontade, em áreas que Deus te levantou. E se Deus colocou um dom, um talento, um ministério, se Deus te deu algo que é usado como instrumento para abençoar alguém, no princípio do amor, no princípio da alegria, no princípio da generosidade, no princípio de um coração voltado a servir ao Senhor, você se consagra em amor para ser útil nas mãos do Senhor. Você é uma bênção. Você está sendo usado para abençoar. A glória seja dada ao nome do Senhor, porque Ele tem encontrado homens e mulheres que estão conservando o seu coração nesse nível, irmão, de intensidade, de renovo. Mas essa renovação tem que ser diária, irmãos. O problema é que as pessoas vivem, irmãos, parecendo aquelas pessoas de estações. Ele passa uma semana renovado, ele busca, ele se alegra, ele se levanta, na semana seguinte ele não consegue manter aquele ritmo, ele não consegue continuar aquela intensidade. Irmãos, olhe para o seu corpo físico neste momento, veja se você em uma semana come diariamente e na semana seguinte você abre mão de se alimentar, abre mão de comer, abre mão de tomar água, abre mão de fazer suas refeições diárias. Tem alguém aqui que durante essa semana se alimentou e a partir de amanhã, segunda-feira, diz: não, a partir de amanhã eu não vou comer mais nada, a partir de amanhã eu só vou voltar agora a comer lá no sábado, daqui a 7 dias eu vou voltar a se alimentar? Não, ninguém aqui está, irmãos, com esse pensamento. Muitos de nós, quando sairmos deste culto, vai fazer um lanche, quem janta vai jantar. Por quê? Porque isso é um hábito para o alimento do nosso corpo. Você e eu possamos entender nessa noite que isso se aplica à vida espiritual, é o alimento, a renovação é diária. Paulo vai dizer no versículo de número, irmãos, que nós lemos, capítulo 4, versículo de número 16: por isso não desfaleçamos ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Essa renovação é diária. Olha, meu irmão, você está aqui hoje, eu estou aqui hoje, nós estamos diante de Deus. Amanhã busque renovar o seu coração, a sua vida na palavra do Senhor. Separe tempo de qualidade para você buscar o renovo de Deus. Há muitas pessoas, irmãos, que estão espiritualmente envelhecidas. Tem muitos jovens dentro da igreja espiritualmente envelhecidos, estão envelhecidos na fé, não tem alegria no espírito, não tem determinação, não tem aquele fervor espiritual, porque espiritualmente ele está envelhecido por falta de renovo diário. Esse renovo não é semanal. Ah, pastor, vim no culto semana passada, foi uma bênção, eu me alegrei, eu adorei, eu até me arrepiei, pastor, quando o Senhor falou aquela palavra. Nossa, meu cabelo chegou a se arrepiar quando o irmão cantou, a irmã tocou, o irmão falou: recebe aí. Eu quase ia voando, pastor. Aí passa-se uma semana, o irmão está murmurando,
o irmão está reclamando, o irmão está dando lugar ao inimigo, o irmão está dando lugar a palavras que não convêm. O que aconteceu? Ele tem vivido de momentos, de circunstância, ele tem vivido de circunstância do dia a dia, do cotidiano, mas ele não tem buscado uma renovação diária. O lugar secreto não está sendo consultado, não está sendo, meu irmão, procurado. Jesus disse em Mateus 6,6: quando orares, entra no teu quarto, fala com teu pai, que tudo vê e ele te recompensará. Essa renovação diária, ela vai produzindo um peso de crescimento na vida do crente. Ele vai se fortalecendo hoje, ele vai se fortalecendo amanhã, ele vai renovando espiritualmente a vida diária dele com Deus. Isso produz amor, amor para com Deus, amor para com a obra, intensidade. Isso leva você a ser um crente perseverante na fé. Enfrenta as provações, você disse: Deus está comigo. É jogado na cova dos leões, Deus entra comigo. Se for para passar pelo fogo, Deus passa comigo. Se for para enfrentar esse deserto, Deus é a minha provisão. Jeová Jireh há de prover todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. Se for para enfrentar a luta, o Senhor está comigo. Ele está confiante no Senhor, no sentido, não no sentido de um fanatismo sem uma base, sem uma lógica, não. Ele está confiando porque ele está apoiado na palavra de Deus. Ele está fazendo a parte dele, ele está agindo como Deus falou a Josué: levanta-te, esforça-te, tem de bom ânimo, eu estarei contigo. E aí ele está tendo bom ânimo, ele está se esforçando, ele está sendo corajoso, ele está se posicionando em áreas da sua vida. Sabe por quê? Porque ele está renovado. O renovo de Deus, o renovo vem do Senhor, e ele está perseverando, ele está tendo uma vida diária de comunhão com o Senhor, meus irmãos. E Deus vai derramando mais graça na vida desse homem, na vida desta mulher, na vida desse jovem, na vida desse adolescente. Sabe por quê? Por causa das prioridades dele, por causa das prioridades que ele está estabelecendo na vida dele. E essa renovação, ela vai trazendo um despertamento. Irmãos, há muitas pessoas que estão ficando até mesmo soberbas espiritualmente. Acredita que tem pessoas que disseram: eu já conheço demais a Bíblia, eu conheço a Bíblia de capa a capa, só não pratica, mas conhece. Eu conheço a Bíblia de capa a capa, não preciso estar com esse negócio, estar lendo todo dia esse negócio. Irmãos, tem pessoas que estão perdendo a noção. Isso é falta de renovo espiritual. Isso mostra como essa pessoa está envelhecida espiritualmente. A palavra de Deus é alimento, é pão diário. A palavra de Deus é lâmpada para os pés, é luz para os nossos caminhos. A palavra de Deus é uma espada que corta, que penetra a divisão da alma, do espírito, da junta e das medulas. A palavra de Deus, irmãos, é o meu e o seu alimento diário. Então, essa posição soberba, essa posição arrogante, aonde algumas pessoas dizem: eu já fiz isso, já fiz aquilo, eu já estudei a Bíblia 10 vezes, 20 vezes. Quando você vai ver, na verdade, isso se tornou uma arrogância, uma prepotência. Aquela pessoa não domina quase nada da palavra de Deus. Na verdade, ela está envelhecida, porque a palavra de Deus renova a sua vida. Quando você está buscando a palavra de Deus, parece que você não está, meu irmão, você diz assim: nossa, eu não sabia disso. E o Espírito Santo vai enchendo você, e a cada dia algo novo vai brilhando diante dos seus olhos, surgindo diante de você. Você quer mais de Deus, mais da palavra do Senhor. Sua vida não é pautada em religiosidade, em arrogância, em prepotência, mas é em humildade, em temor, em serviço, em consagração, porque o renovo espiritual nos leva, irmãos, a reconhecer o quão dependente e o quão carente nós somos de Deus. O Salmo de número 42,
O salmista disse: assim como o servo anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma tem sede de Deus, a minha alma está sedenta de Deus, eu tenho sede de Deus, a minha alma tem sede do Deus vivo, a minha alma anseia pelo Senhor. O salmista diz no capítulo de número 1, verso 1 do Salmo: bem-aventurado é o varão que não senta na roda dos escarnecedores, ou seja, que não se assenta no meio dos escarnecedores, antes o prazer dele está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Deus chega para Josué e disse: Josué, medita na minha palavra de dia e de noite, para que tu tenhas o cuidado de fazer tudo conforme nela está escrito. Então tu farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido por onde quer que tu andares. Quem não está vivendo um renovo espiritual está envelhecido, se torna arrogante, prepotente, lhe falta humildade, lhe falta simplicidade, ele acha algo na sua mente que na verdade ele não é. Irmão, o renovo espiritual faz uma obra muito grande dentro do coração de um crente, e é esse renovo que nós precisamos buscar a cada dia. Para nós concluirmos, porque o horário está um pouco avançado, abra comigo a sua Bíblia em João, capítulo de número 13, versículo de número 35. João, capítulo 13, versos 35. Glória a Deus, aleluia. João, capítulo 13, versículo de número 35. Diz o que, irmãos? E nisto conhecerão todos que vocês são os meus, se vós amardes uns aos outros. Jesus disse: olha, e nisto o mundo conhecerão que vocês são os meus discípulos, meus seguidores, se vocês amarem um ao outro. O renovo espiritual, ele quebra dentro do nosso dia a dia todo tipo de marasmo espiritual, todo tipo de indiferença, todo tipo, meu irmão, de barreira. O renovo espiritual vai jogando todas essas barreiras por terra. O renovo espiritual vai aguçando a nossa sensibilidade às coisas de Deus. O renovo espiritual vai nos levando a valorizar o tempo de qualidade com Deus. Quando uma pessoa está experimentando uma vida em renovo espiritual, essa pessoa está valorizando horários específicos com o Senhor. John Wesley, que foi um dos grandes avivalistas do século XVIII, ele disse: eu não permiti que findasse as 24 horas do meu dia se eu não tivesse uma hora diante de Deus. É impossível nós sermos, irmãos, instrumentos consagrados e usados por Deus, se nós não valorizarmos a comunhão com Deus. Nós precisamos valorizar a comunhão com Deus. Homens de oração, homens consagrados do passado, pessoas que Deus usou poderosamente, eles nos deixaram um exemplo de que nós precisamos valorizar no dia a dia a comunhão com Deus. Quando isso na prática não está acontecendo, é porque nós estamos precisando de renovo na nossa vida. Pastor, não estou conseguindo ter um tempo para Deus. Jovens, vocês que se reúnem para assistir filme, para assistir série, se reúna para orar, se reúna para chorar diante de Deus, para pedir: Senhor, me encha do Espírito Santo, me encha do poder do teu Espírito. Separe tempo de qualidade. Coloque Deus como prioridade nas 24 horas do seu dia. Porque se Deus não é prioridade na nossa vida, nós ficamos nos iludindo. Porque a gente fala: Deus é tudo na nossa vida. Deus olha do céu e diz: é mesmo? Eu sou tudo na tua vida? Não tem horário para mim. A tua agenda é lotada. Eu não estou na tua agenda e eu sou prioridade. Irmãos, e tem hora que a gente tem que parar de nos iludir. Tem hora que a gente tem que parar de nos iludir. E as pessoas ficam se iludindo: Deus é uma prioridade na minha vida. Não, Deus será prioridade quando nós na prática demonstrar isso. Aí sim Ele será uma prioridade na nossa vida.
Então, irmãos, o que houve na década de 60, que chegou na década de 70, de 80 e de 90, onde esse renovo pendurou de uma forma muito forte. Nós entramos no ano de 90, irmãos, houve um ano da dispersação. Os shopping centers foram construídos a partir da década de 90. As pessoas começaram a se distraírem demais. As pessoas começaram agora a viverem mais distraídos. Hoje nós temos uma igreja muito distraída, há muitos atrativos, há muitas coisas. As pessoas, elas estão cada vez mais se distanciando. Vem uma pandemia como essa, cujo objetivo é parar tudo e fazer com que os crentes se voltem para o Senhor. As pessoas não estão se voltando para Deus, estão cada dia, muitas delas, distanciadas do propósito do Senhor. Segundo estatísticas mostram que durante esse período de pandemia, muitas pessoas consumiram muita bobagem, aonde as pessoas se prenderam dentro de casa, e é filme, é isso e aquilo, e o crescimento espiritual tem diminuído. Nós temos visto as pessoas sem alegria, sem o gozo, sem aquele fervor espiritual, e nós precisamos nos confrontar e entendermos que precisamos de uma renovação diária, porque, irmão, Jesus está voltando, e Ele está voltando não para buscar uma noiva desarrumada, Ele está voltando não para buscar uma noiva despenteada. Quem é que já viu uma noiva entrar dentro da igreja parecendo que está cozinhando um feijão com cheiro de alho, de cebola, descabelada, vindo para o altar? Não, a noiva vem para o altar produzida, linda, bonita, toda produzida, toda linda. Jesus não vai vir para buscar uma noiva descabelada, irmão, desarrumada, toda fora do alinhamento, não. Ele vai vir para buscar a noiva que está adornada de santidade, de temor, de comunhão. Ele vai vir para buscar uma noiva que está esperando Ele, que está atento aos sinais da vinda dele. Ele vai vir para buscar a sua noiva. E se ele volta e encontra você vivendo uma vida cristã distante do Senhor, mergulhada em tantas coisas que não agrada a Deus, sendo um jovem mundano, carnal, que vive uma vida contrária ao propósito do Senhor, você vai ficar, irmão. Ah, mas meu pai, minha mãe me criou dentro da igreja. Mas você vai ficar, porque você não viveu o propósito de Deus. Irmãos amados, precisamos dessa renovação diária, que nos leve de fato e de verdade a uma intensidade de busca, de comunhão, de perseverança, de intimidade com o Senhor. E como é que eu consigo isso? Eu começo, irmãos, pela valorização do meu tempo ao Senhor, pela dedicação do meu tempo. Nós precisamos lutar. O grande problema é que essa geração se tornou especialista em dar desculpa, e por causa disso, essa geração tem muitas desculpas, tem muitos argumentos para justificar a sua falta de fervor espiritual, a sua falta de intensidade. Essa geração tem se tornado uma geração que tem muitos argumentos, para tentar justificar a sua falta de intimidade com o Senhor, a sua falta de priorização do tempo para com Deus. Precisamos nos confrontar e dizer: eu estou errado, eu preciso mudar, eu preciso valorizar as coisas de Deus na minha vida, eu preciso me voltar para Deus e para a palavra, eu preciso buscar essa renovação espiritual na minha vida. Irmãos, nos levantemos, e se Deus tem despertado você, tome cuidado, irmãos, porque muitos irmãos foram despertados na década de 60, o Espírito Santo começou a fazer uma grande obra, o diabo veio e começou a plantar contenda, conflito entre os irmãos. Tome cuidado com contenda, com conflitos, tome cuidado, irmãos, com a semente das mágoas, dos rancores, dos ressentimentos. Muitos foram paralisados, muitos cresceram, outros ficaram raquíticos, porque foram adoecidos na alma, no coração. Irmãos, foram feridos, ofendidos por outros, porque Deus começou a fazer algo novo no meio dos irmãos. Outros não entenderam, outros não quiseram, e houve uma certa animosidade
animosidade entre os irmãos, e uns foram feridos, outros feriram o seu irmão, e o inimigo conseguiu travar a muitos. Mas, meu irmão, Deus nos diz: se você tem queixa contra alguém, perdoe. Se você tem nessa noite queixa contra alguém que te machucou, que te ofendeu, perdoe, porque diz a palavra do Senhor: assim também como Ele nos perdoou. Porque o que tem que dominar o meu coração é o vínculo da perfeição, e o vínculo da perfeição se chama amor. E o que é o vínculo? O vínculo, irmãos, é algo que une pessoas. Se você pega um grampeador e pega 10 páginas e grampeia aquelas 10 páginas, ela está vinculada por aquele grampo. Então eu posso usar como exemplo um grampo. Você tem lá no seu trabalho, ou você que na sua escola pega ali um grampo, você grampeia 10 páginas, ou seja, 10 folhas. Então elas estão unidas ao que? Aquele vínculo. O que é o vínculo? Aquele grampo. Então o que eu estou unido a você? Eu estou unido a você pelo amor de Cristo. E se o amor de Cristo não nos une, nós não estamos unidos pelo vínculo. Não importa se você representa uma página azul, o irmão representa uma página amarela, o outro é uma página rosa, o outro é uma página preta, o outro é uma... Qual for a cor da folha, não importa. Todo mundo está unido pelo vínculo. Todo mundo está unido pelo vínculo. Não tem ninguém que está fora do vínculo, e se tiver, está fora do amor. Então, se você hoje pegar qualquer folha, pega lá na sua casa, chega em casa, você faz essa experiência, pega lá uma folha de cor verde, uma folha de cor amarela, uma folha de cor branca, uma folha de qualquer cor, pega ali 5 e chega com o grampeador e prende, está ali todos juntos, a cor amarela, verde, vermelha, azul, branca, está todo mundo ligado, unido no mesmo vínculo, que é o que? Aquele grampo, que é algo tão simples, mas uniu aquelas 5 folhas. Eu e você estamos unidos ao amor de Cristo. E é esse amor que nos ajuda a estarmos em paz uns com os outros, a mantermos uma comunhão uns com os outros, a orarmos uns pelos outros. Então, haja uma renovação, irmãos, que nós busquemos o renovo do Espírito Santo, mas que essa renovação, irmãos, tinha pessoas que viviam, irmãos, de atividades na igreja, de festa na igreja. Porque vai chegar o congresso dos homens e vai ter um grande renovo. Aí passava o congresso dos homens, 15 dias o renovo acabava. Aí vai vir o congresso das mulheres. Agora sim, eu vou abastecer a minha botija, eu vou ficar renovado. Vinha o congresso das mulheres, mas 15 dias acabava o renovo. Vai vir o do jovem caiu, o negócio vai ser forte, o fogo vai cair. O congresso do jovem vinha, mas 15 dias acabava. Agora está vindo o aniversário da igreja. É o aniversário da igreja. Irmãos, a renovação é diária. Os congressos são maravilhosos, as festividades é maravilhosa. Termos um pregador que traz uma palavra de uma outra cidade, uma palavra usada por Deus é bênção para mim e para a sua edificação. Alguém convidado de uma outra igreja, de uma outra cidade, de um outro ministério, trazendo uma orientação de Deus, uma palavra objetiva, me abençoa, te edifica, nos edifica. Mas nós precisamos dessa renovação, é na nossa comunhão diária com o Senhor, é mantendo essa renovação no nosso dia a dia, buscando esse crescimento. E a minha oração por cada um de vocês que estão aqui, que estão em casa, é que nós possamos colocar em prática o que Paulo está dizendo: renovo dia após dia. O interior está sendo aqui renovado dia após dia, ainda que você no físico vai se debilitando pelo tempo, pela idade, pela circunstância, mas lá no seu interior, irmãos, eu já estive de lá, ao lado de irmãos, lá na cidade de Guaí, tem um distrito de Guaibi, onde o pastor Zé Marques tem um ministério, tinha um irmão lá chamado Grisélio. Irmãos, pensa num irmão maravilhoso, um irmão alegre, de um espírito jovial, um irmão cheio da graça de Deus. Era gostoso estar ao lado daquele irmão. Ao chegar em Guaibi, eu sempre gostava de estar próximo àquele irmão, porque aquele irmão tinha um espírito jovem. Tem muito jovem na igreja, parece que está chupando limão, azedo, amargo. Meu irmão, pelo amor de Deus, renova teu interior diante do Senhor, vivendo uma vida mal-humorada, sem a alegria do Espírito Santo. Para com isso, meu irmão, renova teu interior diante de Deus.
porque o nosso interior renovado é diferente, irmão. É diferente o nosso interior. Minha alma, meu espírito está renovada diante de Deus, está renovada diante do Senhor. Eu estou intenso, minha alma tem sede de Deus, meu coração está cheio de Deus. Então receba esta palavra nessa noite, e que você e eu estejamos buscando o renovo diariamente, em nome de Jesus. Você pode dizer um amém? Vamos aplaudir o Senhor, igreja. Se coloque de pé nesse momento. Vamos orar. Coloque a sua vida diante do Senhor. Coloque o seu coração diante de Deus. Eu não sei como você chegou aqui, mas com certeza eu tenho. Deus te trouxe aqui para falar com você. Você que está em casa acompanhando esse culto online, Deus está falando com você de uma renovação diária, de uma renovação de hoje, de amanhã, de todo ao longo do término desse mês de agosto. Pai, nessa noite nós estamos aqui em nome de Jesus, e nós estamos aqui reunidos para a Tua glória, porque nós cremos no Teu poder, porque nós cremos na Tua misericórdia, porque nós sabemos que o Senhor tem para nós nesses dias um chamado a uma vida de comunhão. Senhor, quantos estão em Seu coração, ó Deus, feridos, meu Senhor, espiritualmente falando, envelhecidos, não tem buscado o que a Tua palavra nos diz e nos ensina, esse renovo do Espírito Santo. Mas nessa noite, Pai, a Tua palavra veio ao nosso coração, trazendo a nós a consciência, Senhor, de nós termos uma vida, Pai, que se volta, que se consagra para o Senhor e para a glória de Deus. Renova, Senhor, para a Tua glória, a Tua igreja nesses dias, meu Pai. Tira o que não te agrada do nosso meio, do nosso coração, da nossa mente, nos limpa, Senhor, nos purifica. Remova tudo, Senhor, de dentro do nosso interior que não te glorifica. Senhor, nos desperte, Senhor, a valorizar horários diários na Tua presença, buscarmos mais do Senhor, mais da Tua palavra. Nessa noite, meu Pai, eu sei que muitos dos irmãos que estão em casa, que estão aqui, têm recebido, Senhor, esta palavra de despertamento. Por isso, toque nesse jovem, nesse adolescente, nessa noite, Senhor, derramando o Teu Espírito sobre o Teu povo, porque esta é a Tua palavra que nos diz, que nos declara no capítulo 44, verso de número 3 de Isaías: porque eu, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito, aleluia, sobre a Tua posteridade. O Senhor disse que derramaria do Teu Espírito sobre a nossa posteridade, sobre os nossos filhos, sobre os nossos, meu Senhor, sobre a nossa família, sobre a nossa casa. O Senhor diz mais: eu derramarei água sobre o sedento e rios, sobre terra seca, a minha bênção eu vou derramar sobre os Teus descendentes nessa noite, Pai. Nós clamamos a Tua misericórdia sobre todos os Teus servos e as Tuas servas que estão congregadas aqui nesta casa de oração. Desperta, Senhor, o nosso espírito, desperta, Senhor, o nosso coração. Aqui está este varão, Senhor, esta varoa, esse jovem, meu Pai, cada irmão que está em casa acompanhando esse culto online, que está recebendo esta palavra. Levanta ele, levanta ela nessa noite. Renova meu irmão, renova minha irmã, Senhor, para a Tua glória. Faz algo novo nesta noite, meu Deus, na vida do Teu filho, da Tua filha, meu Senhor, que nesta noite, meu Senhor, haja um despertar do Teu Espírito na vida de jovens e adolescentes nesta casa de oração, na vida de homens e mulheres, e que algo novo, Senhor, traga na vida da Tua igreja. Eu te peço, Senhor, vem nesta noite com mão forte, com braço erguido, e faz algo novo, faz algo extraordinário que somente o Senhor pode fazer. E eu te peço, Espírito Santo, quebra cadeias, despedaça ferrolhos de ferro, desfaz com toda a obra do inimigo, com toda a obra do adversário. Nós entregamos agora nas Tuas mãos tudo que vai ser realizado, Senhor, ao
longo desta semana, meu Deus, no amanhã, se o Senhor nos permitir nos levantar, haja um despertar, Senhor, durante toda esta semana, tudo que vai ser realizado na vida de cada irmão durante esta semana, meu Deus, que haja um despertamento, a oração, a leitura bíblica, há um forte anseio, um desejo, uma fome, uma sede pela tua palavra, seja gerada no coração do meu irmão, seja gerada no coração da minha irmã, uma alegria, um contentamento, algo novo, algo sobrenatural. Deus faz algo novo no lar do meu irmão nessa noite, no lar da minha irmã. Desperta as famílias, Senhor, para se levantar em casa em oração. Desperta jovens, Senhor, para se levantar em oração. Desperta, Senhor, adolescente para se voltar com um tempo de qualidade a buscar a tua palavra em nome de Jesus. Desperta, Senhor, cada irmão para a tua glória, para buscar um renovo do Espírito Santo, um renovo espiritual, algo sobrenatural. Nós oramos e te pedimos que nessa noite, Pai, o Senhor traga ao coração deste irmão a tua graça, se há alguma coisa dentro do interior desta mulher, deste homem, alguma barreira, alguma mágoa, algum rancor, algum ressentimento, se ele tem queixa contra alguém, que nessa noite, Senhor, ele possa, como diz a palavra, perdoar-se como Cristo nos perdoou, e que nessa noite, Pai, nós nos apropriemos do vínculo da perfeição, porque o amor é o vínculo da perfeição. E nós oramos, Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e é neste nome que nós te entregamos nossa vida e família, e toda a igreja diga amém.